Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro que eu acabei de ler, Lachonará. Alguém já ouviu a propaganda aí? Já viu a propaganda desse livro? Lachonará, fala do mau uso da língua. O escritor é o Joel Engel. Lachonará, o segredo da bênção e da maldição. Eu gostaria de compartilhar com vocês uns pequenos trechos aqui do livro que eu acabei de ler. Ele tem apenas 107 páginas, é um livro curtinho. E eu gostei da maioria do livro, gente. Da maioria do conteúdo aqui eu gostei. Tem uma coisinha ou outra que eu não concordo, mas na maioria aqui eu concordo. Ele inicia o livro aqui na introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês. Já que na introdução do livro, ele inicia dizendo assim, gente, tem um pouquinho de paciência aí comigo, aqui. É bem provável que você também se encontre na mesma situação que eu, com uma arma poderosíssima em mãos, atirando para todos os lados, usando para o bem e para o mal. Mas você nem sabe que tem uma arma, estou certo? Esta arma se chama língua, e este terrível pecado que pode ser feito com ela é a Lachonará. Lachonará, o mau uso da língua. Logo aqui na introdução ele fala sobre isso. Vou apresentar alguns trechos. Aqui no capítulo 1, ele começa... Aliás, nem é no capítulo 1, é na introdução. Ele fala um pouco sobre o profeta Isaías e o processo de purificação. Tem aquele trecho aqui, né, de Isaías 6,5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Gente, então assim, pequenos trechos eu vou estar falando aqui, tá bom? Logo no capítulo 1, Lachonará e o fundamento, aí tem um trecho falando sobre a escolta dos poderosos. Eu não vou ler todo o trecho, né, gente? Eu vou pegar aqui algo que eu marquei. Ele começa falando aqui, olha. Mas existe um órgão extremamente perigoso, difícil de ser domado, mais do que todos os outros, e seu poder está além da imaginação humana, a língua. O Criador não achou o suficiente prendê-la dentro de um portão, a boca. O Todo-Poderoso ainda colocou 32 guardas muito rígidos, os dentes, capaz de feri-la com uma mordida. Tamanho é o poder da língua. Ele fala aqui sobre o potencial da fala. Não vou mostrar sempre não, vou só ler. Quando falamos da língua não é diferente. O potencial que ela tem para destruir, tem também para criar, amaldiçoar e abençoar. Dividir as pessoas e aproximá-las uma das outras. Mentir e dizer a verdade. Blasfemar e dizer e bendizer a Deus. Falar e silenciar. Tudo dependerá das nossas escolhas. Hoje, gente, eu tô um pouco gripada. Um pouco não, bastante. Mas aproveitando aqui o tempinho para gravar o livro, olha. Quem domina o que sai de sua boca pode ter controle sobre todas as suas ações. É alguém controlado, um justo, e é isto que queremos alcançar. Um dia seremos avaliados e julgados sobre 3 quesitos: pensamento, fala e ação. As dimensões espirituais estão ligadas às mesmas etapas pelas quais Deus deu início à criação: pensamento, fala e ação. Ele desejou, então projetou. Está associado a ideia e pensamentos. Falou e aconteceu. Isto é ação. Tudo era no princípio uma palavra. Para falar é necessário primeiro pensar, mesmo que tolamente. Então, se pensarmos sobre coisas elevadas e puras, logo falaremos sobre coisas elevadas e puras. Então, nossas ações se tornarão elevadas e puras. Nisto está o segredo que diz Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei.
de pensar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É como se dissesse, a imagem do juiz os criou. Se refere à essência e não à aparência. Aí aqui ele fala sobre a palavra de um juiz, e ele fala muitas coisas aqui, e diz que um juiz fala e o destino é mudado. Lançamos a palavra e decretamos um novo futuro. Então, nisto fomos criados parecido com Deus. Falamos e coisas começam a acontecer. Ao falarmos algo, começa a brotar coisas ao nosso redor, que não havia antes disso. Nós criamos pela palavra. As palavras têm poder e isto deve ser levado a sério. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18:3. Aqui, ele fala sobre o que é Lashon Hará. Ele explica que Lashon, em hebraico, quer dizer língua, e Hará, o mal. Aí as duas juntas, o que é Lashon Hará, é o mau uso da língua. Mas basicamente, Lashon Hará é qualquer comentário negativo ou depreciativo a respeito de alguém. Isto é proibido pela Torá. Não há permissão para se falar negativamente a respeito de alguém para outras pessoas. Gente, eu não vou nem falar nada, viu? Vocês mesmos vão pensar a respeito. Não vou nem dar minha opinião do livro. Vocês podem pensar a respeito do que eu estou lendo. Usar a língua para causar danos, para destruir, para dividir, para coisas negativas, então é Lashon Hará. Deus é quem submete você a testes. Se você não ceder, estará mais próximo dele. Cultivará o seu amor por ele. Vou passar aqui rapidinho, para não gastar muito, para não levar muito tempo. Aqui fala sobre o teste da língua. Uma pessoa pode perceber o seu nível de pureza pelos seus assuntos. Se os seus assuntos for ruim, é porque você fala negativo das pessoas, fala sobre as pessoas, fica comentando da vida alheia, especulando e falando sempre sobre o que cada um tem ou não tem. Seus assuntos serão ruins se acontece isso. Serão razoáveis se você fala sobre carro, casa, esporte, bolsa de valor, roupa, dinheiro. E será muito bom se você fala sobre planos, projetos, ideias e coisas construtivas. E será muito elevado se você fala sobre Deus, sobre a criação, se você elogia as pessoas para os outros sem a intenção de prejudicar ninguém. Então você estará exaltando as qualidades do seu próximo e com isso você estará louvando a Deus. Quando que nós cometemos Lashon Hará? Existem alguns casos que você é obrigado a fazer Lashon Hará. É o mau uso da língua, Isso acontece quando uma pessoa pode ser prejudicada e seu alerta pode salvá-la. Por exemplo, seu amigo irá fazer negócio com uma mulher, mas você sabe que ela é desonesta ou golpista. Nesse caso, você deve avisar o seu amigo ou até mesmo um estranho que não seja seu amigo, para que ele não sofra esses danos. Mas você não deve dizer ela é uma golpista, a não ser que você tenha certeza. Isso não pode ser dito baseado em achismo, porque aí seria Lashon Hará. Aqui ele coloca outro exemplo. Se uma moça está para casar com um rapaz que usa drogas, mas ela não sabe, porém este conhecimento a faria tomar uma decisão diferente. Você deve contar a ela, pois isto é muito importante. Aqui ele diz assim, na dúvida, consulte a lógica. Um método simples que pode evitar que você cometa este erro são perguntas básicas. Aí ele coloca 3 perguntas aqui, olha, tipo, o que irá mudar se eu falar isso? 2, irei salvar alguém de algum dano? 3, que é a pergunta fatal, então por que eu estou querendo falar? Ou é melhor, por que eu falei? Ou melhor, por que eu falei? Em muitos casos, quando fazemos essa reflexão, a bomba já foi lançada e explodimos alguém no conceito do ouvinte. Sobre a pergunta número 1, na maioria das vezes, o seu comentário não fará diferença alguma. A pessoa que será mal falada continuará fazendo a mesma coisa, então não vale a pena fazer esse comentário. Sobre a pergunta número 2, realmente
Se o seu comentário não trouxer salvação, bondade ou algo construtivo para o ouvinte aos olhos de Deus, então não faz sentido você falar sobre isso. E aqui, sobre a pergunta número 3, se você se sentiu mal pelo que pensou em fazer, ou se já aconteceu, é porque realmente ela chorará. E Deus viu isto que você fez e viu também as suas más intenções. O tempo de vida física é a porta aberta para o arrependimento. É a oportunidade de reviver espiritualmente. Aqui ele fala sobre a lepra dos hebreus, sobre o pecado da lepra, o porquê. Um pequeno fogo conseguimos apagar com as mãos e reparar o dano, mas quando ele se espalha muito, somente usando a força contrária nós somos capazes de desfazer o incêndio. Aqui diz que com a língua não é diferente. O maior sinal de arrependimento é a mudança completa. Lachonará a verdade que leva ao erro. Aqui já é o 2º capítulo. Vou andar mais rápido aqui para não ficar muito longo. Aqui ele fala sobre a serpente, várias situações ali no Éden. Ele colocou um exemplo aqui comparado com o da serpente, que a serpente falou meias verdades. Ele fala aqui sobre ele dá um exemplo aqui, ó, o tesouro no lago. Havia um homem que ficava sentado perto de um grande lago. Quando os viajantes passavam, ele contava que ali no fundo daquele lago havia muitos tesouros e pedras preciosas. Isto era verdade. Muitos viajantes entraram no lago e mergulharam, tentando pegar o tesouro, porém nenhum deles voltou. Todos morreram. O homem não contou a nenhum deles que naquele lago havia muitos crocodilos famintos. Foi dito a eles somente aquilo que lhes motivaria a pegar o tesouro, pois era isto que o informante queria. Era esta a sua intenção. Aqui está falando sobre questões de contar meias verdades. Gente, eu acho que não vou falar tudo aqui não, mas olha, quando vem uma tentação, veja isso como uma oportunidade, como um trampolim para subir mais alto. Na luta contra este adversário, obediência é escudo e palavra é espada. Passar mais algumas coisinhas aqui importantes para eu estar lendo aqui para vocês e já fechar o vídeo. Ao obedecermos à voz de Deus, tornamos o nosso agir parecido com o dele, manifestando as suas emanações em nós. Deus estava dando a Moisés a missão de ir até o Egito falar com o seu povo, dizendo-lhes que foi enviado por Deus e libertá-los da escravidão, enfrentando o faraó. Aí coloca o texto aqui para a gente reparar no texto de Êxodo capítulo 4, versículo 1. E respondeu Moisés dizendo: eles não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, não apareceu a você o Eterno. Aqui diz que Moisés fez uma afirmação negativa a respeito de todo o povo de Israel, e isso se chama Lachonará. Aí tem uma análise aqui do que aconteceu a seguir. Mostra lá quando Deus manda que Moisés coloque a mão no peito e a mão dele sai leprosa, né? Então aqui nós devemos aprender que afirmar o fracasso de pessoas no futuro é um grave erro de Lachonará. Existem outras maneiras de expressar suas preocupações e suas opiniões, mas afirmar já é quase como se colocar no lugar do onisciente, que sabe o futuro. Então não devemos afirmar o fracasso das pessoas. Isso é um grave erro, é Lachonará. Vamos supor que estamos falando de relacionamento amoroso. Essa pessoa já cometeu erros terríveis e traições com todas as mulheres que já se envolveu. Agora, sua amiga está apaixonada por ele e ele por ela. Você deve alertar dizendo: fulano já errou muito nos relacionamentos passados. Ele pode ter mudado, mas até que se prove o contrário, tenha cautela. Você pode alertar dizendo: se eu fosse você, teria cuidado com ele, pois em todos os relacionamentos que teve, ele partiu corações agindo mal.
E aqui fala o que nunca você deveria dizer. Ele vai errar com você, vai partir seu coração. Aí ele não vai mudar. Ele vai destruir você. Tipo essas questões aqui. Você não é Deus e não pode afirmar o futuro. Você não pode dizer que pessoas nunca mudarão. Então, você não pode afirmar que alguém não irá mudar. Existe só um que sabe de tudo. E não queremos ousar ofendê-lo com a nossa arrogância, achando que prevemos o futuro. Devemos discutir ideias e não pessoas. Fale sempre do que você discorda das pessoas, não da pessoa. O que aqui diz também não devemos dizer, você nunca vai mudar. Pensa que você me engana, aí ele não presta, você vai quebrar de novo. Você não vai conseguir, fica longe dele, ele vai te prejudicar. Porque todas essas frases têm em comum é que elas afirmam algo no futuro, e pior, afirmam algo de ruim. E você pode influenciar o futuro dessa pessoa dependendo do que sai da sua boca. Saber colocar as palavras o mais adequadamente possível é uma arte. Colocar bem as palavras, uma mesma ideia ou mesmos fatos podem ser expressos de um jeito belo ou horrível. Veja só. Vinde a mim todos os que estão fracos e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Agora, vem aqui, seus fracos, vocês estão cheios de problemas, só eu posso ajudar. Olha a diferença. Muitas vezes não erramos ao falar, mas na maneira como falamos. Cuidar da fala é cuidar das pessoas, de corações, é cuidar do futuro e também da alma. Lembre-se, a língua é uma arma apontada na direção de onde suas palavras irão. Por uma vírgula, você pode errar feio o alvo. E essa pode ser a sua intenção. Terminando, tá bom, gente? Terminando aqui. Saltar um pouquinho aqui, tem muita coisa. Aí depois já vai chegar aqui o terceiro capítulo e o último. Fala sobre Lachonará, errando o alvo. Fala sobre boa intenção versus o método errado, né? Não adianta apenas ter boa intenção se os seus métodos forem contra os princípios da lei de Deus. Fala que os fins não justificam os meios. Tá terminando, gente. O conhecimento da palavra de Deus nos permite tornar pessoas melhores. O conhecimento da palavra de Deus nos permite tornar nossas melhores intenções nas melhores ações. No livro de Oséias, Deus rejeitou os serviços dos sacerdotes porque eles não buscaram o conhecimento suficiente. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Quase no finalzinho. Para que as boas intenções sejam bem-sucedidas em sua maioria, precisa do método correto de aplicação. E a única maneira de você ter um método correto é se aprofundando no conhecimento das Escrituras e buscando a Deus com todo o seu coração. Os dois mandamentos mais importantes da Torá são amar o próximo e amar a Deus. O resto é apenas explicação sobre isso. Aqui vai falar um pouquinho sobre o que é o amor, o que é amar. Aí pede para você fazer algumas perguntas para as pessoas, para saber se elas verdadeiramente amam, e diz que é provável que você vai receber 1000 respostas diferentes. Mas como Deus quer que amemos? Porque se cada um amar ao seu jeito, vai virar um caos. Aqui, né, fala que a Bíblia ensina que amar o próximo é carregar suas bagagens quando ele chega. Não colocar um obstáculo para que ele tropece. Avisá-lo quando está prestes a cometer um erro. Elogiá-lo quando fizer algo positivo. Perdoar um inimigo quando ele se arrepender. Buscar a paz, dividir o alimento, não fazer lachonará. Não roubar, não mentir, não assassinar e nem machucar. Aqui fala um pouquinho sobre o medo de Deus. Nós temos medo de tudo, de médico, da morte, do inferno, de demônios, de espírito, de doença, animais, inseto, trânsito, altura, filmes,
de terror, de escuro, de tudo, menos de Deus. Aí que diz, você atrai aquilo que teme. Essa frase expressa o poder que temos de atrair aquilo que tememos. Quando você teme algo que não seja a Deus, ele indignado diz, você tem medo de doença e não tem medo de mim? Então fica com a doença. Eu não concordo com essa questão de ter medo, né? Eu acho que aqui seria temor, né? Reverência. Aqui fala, você teme a morte e não teme a mim? Então fica com a morte. Todas essas coisas vêm de mim. Então você deveria temer a mim e não a elas. Eu sou o Criador, eu sou o seu Deus. Aqui fala sobre a manifestação do Sinai. Gente, tô terminando, tá bom? Chegou no finalzinho aqui, tá? Ficou muito longo o vídeo. Quem dera eles tivessem tal coração que tivessem medo de mim e todos os dias guardasse os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os seus filhos para sempre. Tá nos versos de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24 e 29. Deus quer o seu bem. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, sabe o que é melhor para nós. Aqui fala sobre advertências de um pai. Deus é como um pai que faz ameaça ao filho para que ele não chegue à beira do precipício. Nós vemos exemplos de pais dizendo às vezes, eu vou te bater se você fizer isso, sendo que nem de longe seria essa a intenção dos pais. A verdadeira intenção é proteger, causando medo para que ele não se aproxime do perigo. Muitas das vezes Deus faz isso, simplesmente para nos proteger. Aqui fala um pouco sobre Miriam como intermediadora, né? Êxodo. Aqui fala, mostrando essa questão de Miriam ser intermediadora. Eu não vou ler porque já ficou muito longo, gente. Eu vou chegar. Aqui depois fala sobre a lepra de Miriam. Mostra que Miriam é uma ótima pessoa, né? Que ela sempre intermediou entre a mãe ali e a filha de Faraó, entre Faraó e a mãe, entre Arão e Moisés. Mas ele depois fala da lepra, por quê? Porque ela falou mal de Moisés. E ela acabou ficando leprosa. Por quê? Porque foi falar mal do irmão e Deus não agradou. Então, é isso aí, gente. Vamos chegar aqui na conclusão. Eu saltei muita coisa, né, gente? Vou fazer um resumo para vocês do livro. Diz aqui, falar mal é fechar as portas para as conquistas. Conclusão, como podemos perceber, praticar Lachonará pode trazer consequências que irão interferir em sua comunhão com Deus e com as respostas às suas orações. Tudo sobre o que você falar mal não terá direito de possuir. Por isso, a unção que você respeita, que você fala bem, você recebe. Seja sábio na utilização das palavras, tenha temor, sabendo que somos responsáveis por tudo o que permitimos ouvir e também pelo que falamos. Aqui coloco o exemplo, né? Dos espias, né? Podemos exemplificar a história dos 12 espias enviados por Moisés para sondarem a terra de Canaã, que Deus já havia entregue aos filhos de Israel. Na volta, 10 espias trouxeram um relatório negativo, maldizendo a terra. Estes que falaram mal da terra não entraram na promessa, pois foram condenados a morrer no deserto. Falar mal é fechar as portas para as conquistas. Fica aí o livrinho que eu acabei de ler, Lachonará. Depois você me diz nos comentários se você gostou. Fica com Deus e que Deus abençoe cada um de nós.